E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Sociologia Felipe Silva e estou aqui com a galera do Liberal hoje para falar um pouquinho com vocês sobre cinema, como cinema e sociedade se encontram e como a sociologia consegue trabalhar em cima do cinema. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cinema e um pouquinho sobre arte e entender como a sociedade se manifesta através de seus filmes, para nós entendermos um pouco qual é a importância do cinema para a nossa sociedade. Bom, nós podemos começar abordando hoje os mais variados tipos de arte e de manifestação social e cultural de uma determinada época. Se você lembra muito bem o que é a cultura, como nós já conversamos anteriormente, nós podemos entender a cultura como tudo aquilo que é manifestação humana através da arte, seja ela da dança, seja da música, seja da literatura em si. Então, o que isto é importante, como a sociedade se manifesta nesse processo? Bom, é bem simples. Através da música, através da literatura, dos livros, nós podemos entender como é uma sociedade e o costume de uma determinada época, assim como os seus problemas sociais. Tá, vamos dar um exemplo aqui. Quando nós estamos falando sobre cinema, galera, a gente não está falando tanto sobre o que a gente chama de filmes blockbusters. O que são filmes blockbusters? São aqueles filmes de imensas bilheterias, aqueles filmes mais pautados para o entretenimento do que, por exemplo, filmes mais voltados para a discussão de um determinado tema. Vamos pegar aqui, por exemplo, algum filme da Marvel, que é bastante recente e está sempre tendo um no cinema. Ele é um filme blockbuster, ele é um filme mais pautado no entretenimento. Ele não vai entrar em minúcias de discussões sociais. Pode ser que entrem em discussões sociais, mas que não as aprofundem ou não as demonstrem da maneira que elas se evidenciam na sociedade, porque o objetivo do filme em si é entretenimento. Então isso acaba causando essa diferença entre os filmes que possuem esse apreço um pouco mais pautado em abordar determinados sentimentos do que os filmes que são para você se distrair, para que você que está entediado ou quer passar uma tarde legal assistindo alguma coisa que vá lhe distrair, lhe desconectar um pouco da nossa sociedade. Mas a gente também não pode esquecer que esses determinados filmes, esses filmes blockbusters, ele também tem sim uma determinada carga social. Principalmente quando a gente vai falar sobre representatividade. A gente precisa entender que a representatividade é algo que vai acontecendo atualmente a passos um pouco mais rápidos. Porém, ainda assim é um processo lento. A gente entende, por exemplo, como alguns anos atrás, mais ou menos em meados dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tínhamos pouquíssimos heróis negros na ficção. E agora nós já temos uma quantidade maior de heróis que representam o povo, que, por exemplo, fazem com que uma criança sinta que aquele determinado herói tem a mesma cor de pele dela, seja ele afrodescendente, seja ele oriental, ela se sente representada. Porém, não é uma discussão desses filmes evidenciar casos de racismo, evidenciar casos de homofobia e etc. Eles têm aquele cunho de representatividade, mas que não abordam profundamente um determinado caso. Ok até aí? Vamos falar um pouco também aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção, apesar de não ser um dos filmes que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar filmes mais pautados no que vocês viram em sala de aula. De acordo com a história, os X-Men, por exemplo. Vamos trazer aqui os X-Men, que também tenta abordar alguma discussão social. Por exemplo, vamos lembrar
lá na nossa aula de sociologia, quando a gente vai falar sobre homofobia, xenofobia, racismo. Então, aonde isso se encaixa nessas determinadas produções? No próprio conceito. Lembra que o tio veio aqui e já falou uma vez que tudo nesta sociedade pode ser analisado através de um olhar um pouco mais crítico e perceber através do discurso de quem projetou, seja o filme, seja um livro, seja uma obra em histórias em quadrinhos, o discurso que a pessoa quer passar ali. Então, quando a gente observa histórias, por exemplo, como os X-Men da Marvel, onde nós temos uma discussão sobre preconceito, sobre sociedade, sobre pessoas marginalizadas por serem diferentes umas das outras. Isso não é diferente do que a gente vê hoje em dia, certo? Quando a gente fala, por exemplo, em obras, vamos supor obras de ficção para essa galera que é mais jovem, que assiste mais a aula, o Batman, que é um homem que combate uma cidade com alto índice de criminalidade. Aonde é que nós conhecemos cidades que têm altos índices de criminalidade, onde nós não podemos mais andar do mesmo jeito que andávamos antigamente, que nós não podemos tirar, por exemplo, nosso celular na rua? Então, são temas que são nos abordados não de forma aprofundada, mas de forma pertinente. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você lê o X-Men, por exemplo, ou vê o filme, você pode começar a se atentar. E aquilo pode acender uma espécie de faísca que vai fazer com que você procure estudar sobre o assunto. Mas o que a gente está falando aqui hoje são sobre filmes que abordaram contextos históricos e questões sociais. E nós vamos pegar os filmes que normalmente caem ali na sua provinha do Enem. Apesar de nós já termos passado pelo Enem e termos tido um tema de redação que foi um tema realmente complicado, foi um tema que pegou as pessoas de surpresa, é muito comum que a gente veja a interpretação de texto nesse tipo de prova. E através da interpretação, não só de texto, mas também de imagens, nós podemos entender e compreender como uma sociedade funcionava naquela época, certo? Então, o que precisamos entender neste início é que a arte, como parte da cultura, ela é sim uma manifestação do social, quando não pautada exclusivamente para o entretenimento. É bom a gente ressaltar isso. É nesse momento que a gente vai separar o que é a cultura de massa, o que é a cultura erudita e o que é a cultura pop, certo? É nesse momento que a gente vai começar a fazer essas separações dos conceitos de cultura, né? Lembrando que a cultura é tão abrangente que ainda não deu para chegar em um conceito específico do que de fato é ou não é cultura. Mas o que a gente vai discutir aqui hoje é essa manifestação da sociedade através da arte. E a gente pensa, professor, por que a sociologia também gosta de abordar isso? Porque a sociologia ela tem um determinado olhar sobre a sociedade, mas a arte possui olhares diversos e nós podemos nos aproveitar, inclusive, da arte para analisar e observar como isso impacta a sociedade de uma forma ou de outra, certo? Então, vamos começar, né? Eu já disse, vamos começar umas 3 vezes, mas agora vai. Né? Vamos começar desta vez explicando o que são as artes e como essas artes se manifestam. Gente, a gente vai utilizar 3 tipos de artes básicas aqui: cinema, música e literatura. A dança também inclui-se no meio, mas nós vamos abordar apenas essas 3. Certo? Através da música, nós temos representações de determinados meios sociais que representam um determinado povo, um determinado segmento de povo, um determinado comportamento, um determinado local. Então, é através desse tipo de arte que nós observamos o meio e podemos ter uma experiência de como é, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar 2 exemplos que são bem diferentes. A gente precisa lembrar que a música possui gêneros, mas não vamos nos ater a gêneros
como a gente observa gênero através de gênero pessoa. Nós estamos falando aqui de gêneros musicais. Não existe música homem ou música mulher. Existem música em si. E o que a diferencia é os gêneros a qual pertence. Pagode, samba, tecnobrega, rock, heavy metal, pop, gospel e por aí vai. Certo? É esses que são os gêneros musicais que nós estamos trabalhando. Então, se a gente pega, por exemplo, o Zeca Pagodinho, que vai cantar sobre a favela, sobre o que acontece na favela, sobre os causos que acontecem na favela, a gente vai observar o que nas músicas do Zeca Pagodinho? Que, além de entretenimento, lembra do que eu falei no início, ela também nos exemplifica, nos evidencia como era a vida na favela. E isso nos traz uma visão do que era. Óbvio que atualmente esta visão não é mais assim, ela vai se atualizando, assim como as músicas também vão se atualizando. E passando para outro estilo, nós temos, por exemplo, os Racionais, que é uma banda, que é um grupo de rap e que cantava e fazendo críticas sociais ao que acontecia nas favelas do Rio de Janeiro. Então observe como essa arte ela é usada como protesto. Como, por exemplo, às vezes os grafites que você encontra por aí são utilizados como forma de protesto, são utilizados para te fazer pensar numa questão. E se eles fazem você pensar em uma determinada questão, é bem possível que isso desperte em você, lá no fundo do seu coração, aquela chaminha da curiosidade e leve você a pesquisar mais sobre esse assunto. Então, vamos começar com os filmes que nós vamos abordar hoje. O primeiro filme que nós vamos abordar chama-se Tempos Modernos. Ele foi dirigido pelo Charles Chaplin no ano de 1936. Agora você deve estar pensando, caramba, professor, a gente vai falar mesmo sobre o Tempos Modernos, sobre esse filme de 1936? Era um filme que provavelmente não tinha nem cor, exato. O filme Tempos Modernos é um filme preto e branco e um filme ainda do início do final do cinema mudo para o início do cinema sonorizado. Só que por que eu decidi trazer este filme para cá? Porque quando você vai estudar sobre os processos de consequências da Revolução Industrial, sobre os modelos de produção, lembra lá dos modelos de produção? O Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, né? Que o professor de História ou Sociologia já pode ter falado com vocês. O que a gente está querendo abordar aqui é justamente como este filme, ele além de se passar dentro da era industrial, ele também evidencia o que acontecia naquele determinado período. E isso faz até mesmo alusão a que o nosso colega tio Marx fala ali naquele livrinho dele chamado Manifesto Comunista e também no 10 Capital. Eu vou começar fazendo um parâmetro do que é a história. O Charlie Chaplin, que aqui no Brasil foi trazido com o nome de Carlitos, ele é um homem que ele trabalha em uma determinada fábrica, certo? Eu tenho algumas imagens aqui, daqui a pouco elas vão aparecer para vocês. E ele trabalha no modelo fordista. Vocês lembram que o modelo fordista ele envolve a questão da esteira. Então, você tinha uma peça, certo? Que ela ficava numa enorme esteira e a pessoa tinha que esperar que a determinada peça chegasse até onde ela está, fazia o serviço que ela tinha que fazer, a esteira levava a peça para outra pessoa que irá realizar outro serviço. Vamos dar um exemplo aqui básico. Vamos supor que a gente vai montar uma bicicleta. Então, a carcaça da bicicleta chega lá no início da esteira. Aí ela vem para o primeiro processo, eles pintam a carcaça. Aí ela vai para o segundo processo, eles botam a jance. Ele vai para o outro processo, bota-se a corrente, vem, bota-se o pedal, vem, bota, e assim sucessivamente, até que lá no final da linha de produção a bicicleta esteja pronta. E quando a gente fala sobre Fordismo, a gente lembra de quem? Do Henry Ford. Se você já andou por aí pela rua
ou se você gosta de carro, assim como muitas pessoas, você deve sacar que Ford é o dono de uma grande empresa automobilística. E é justamente essa empresa que deu o início desse processo de fabricação de carros através da esteira, ok? Então, quando a gente está abordando esse tipo de tema e como o filme aborda esse tema, ele não só aborda o processo de como isso acontecia, mas aborda também o que acontecia com o trabalhador. Nesse filme, o Carlitos, ele trabalha nesse processo de meio de produção. Lembra da questão do meio de produção que eu já falei com você? Então, há um determinado momento do filme que ele começa a apresentar os problemas que os trabalhadores da época do início da expansão e do grande boom da Revolução Industrial passavam. A gente precisa lembrar que naquele período não tinham leis trabalhistas. Então, o trabalhador, ele trabalhava horas a fio, às vezes trabalhando 12, 14 horas e recebendo bem pouco. Então existe um momento do filme em que ele precisa ficar fazendo esta mesma movimentação o tempo todo. O que acontece? Visando o lucro, vamos lembrar lá da mais-valia que o tio falou sobre o Marx, o dono da fábrica manda acelerar a esteira, então ele começa a ficar fazendo este movimento cada vez mais rápido. E o que acontece? Ele para e as mãos dele começam a tremer como se ele estivesse fazendo o movimento repetidamente. O que isso significa? Isso se chama trauma por esforço repetitivo, que era uma das doenças que existem hoje, que começou a surgir ali na época da Revolução Industrial e existe até hoje. Por exemplo, aqui nesse colega, se você trabalha o dia inteiro com computador e fica o dia inteiro fazendo isso, logo as suas juntas dos dedos vocês vão começar a sentir. Por quê? É um dano por esforço repetitivo. E tem um momento até interessante que começa nesse momento do filme, quando o Charlie Chaplin já está trabalhando tanto, já está tão imerso dentro do trabalho devido ao grande processo que ele acaba tendo de repetição, que ele acaba praticamente ficando com a saúde mental comprometida, querendo apertar o nariz dos outros com uma chave de fenda, sempre tratando esse tipo de problema com um pouco de humor, mas não deixando de evidenciar a realidade. Tem uma parte bem interessante, que hoje em dia a gente vê, e com a modernidade, né, e a gente não estranha mais. Mas se você for assistir o filme do Charlie Chaplin, você vai prestar, e um outro filme também que nós vamos falar daqui a pouco, que é o Metrópolis, você vai perceber o quanto essa questão da robotização do trabalho, ela já estava sendo abordada desde 1936. Né? Hoje em dia a gente vê notícias por aí de a empresa faz um robô que é cada vez mais humano. Né? E a gente fica assim, caraca, o robô fala, o robô anda, o robô trabalha. Né? Já que estamos falando de cinema, o Exterminador do Futuro começou assim. Mas a gente vai estar abordando aqui que lá em 1936, a própria ideia dessa maquinização da sociedade já era abordada de uma forma ou de outra. Existe um momento do filme onde um homem, um cientista, ele vai até o dono da fábrica que o Carlitos trabalha e ele tenta vender ao dono da fábrica uma espécie de máquina de alimentação, um robô de alimentação. Aí a gente fica então, mas por que ele quer vender esse robô de alimentação? Simples. O robô, ele consistia em uma peça que ficava aqui, um tipo de bandeja giratória, com um pequeno gancho. Este gancho, né, empurraria a comida da bandeja para a boca do trabalhador enquanto ele está trabalhando. Aí a pessoa pensa, mas o que isso tem a ver com a questão industrial? É bem simples, meu caro amigo e amiga. Que se o trabalhador para
para almoçar ali naquela revolução industrial, naquele período de boom da expansão, ele não vai produzir. Se ele não vai produzir, o dono não vai ter lucro. Se ele não vai ter lucro, ele não vai ter o quê? Dinheiro. Então, esse momento do filme vem para evidenciar isso, certo? Que ele está tentando, de uma maneira ou de outra, fazer com que o horário de almoço seja extinto, botando esta máquina para trabalhar, alimentando os funcionários, enquanto eles não param, enquanto a produção não para. Iriam deixar de ter o horário de almoço, né? Obviamente dá errado e, por motivos da máquina ser muito cara, ela acaba não entrando na fábrica. Uma parte que nós temos interessante também nesse filme é que ela faz par com o Carlitos, é uma outra atriz, infelizmente não me lembro o nome dela agora, mas que ela faz o par romântico do Carlitos nesse filme. E é muito importante a gente abordar, por quê? Porque esta personagem em si, ela é vítima de outros processos, de outras coisas que aconteciam na sociedade. Como assim, outros processos? O pai dela, ele era trabalhador da indústria. Uma das muitas pessoas que vieram lá do interior durante o êxodo rural. Lembra o que é êxodo rural? Se não está lembrando, se esqueceu, o tio vai explicar rapidinho. Vamos supor que aqui seja uma cidade grande e daqui para cá seja o interior. A partir do momento em que a industrialização chegou nesta cidade, que a indústria começou a crescer, ela começou a se preparar e a esperar e a necessitar principalmente de mão de obra. O que é mão de obra? Eu sou mão de obra, você é mão de obra, o colega que está do seu lado esquerdo é mão de obra, seu papai, sua mamãe, todos nós somos mão de obra. Nós somos força de trabalho. Somos nós que vamos realizar o trabalho através dos meios de produção. Vamos dar de novo esse exemplo aqui. O que é os meios, o que são os meios de produção? É tudo aquilo que eu uso para produzir. Vamos usar agora o exemplo certo do que é meio de produção, certo? Por exemplo, eu estou aqui hoje falando com vocês através de um vídeo, de um celular, através do seu computador, até mesmo da sua TV, você que me achou bonito e quer mostrar para toda a sua família, né? Mas como a gente está trabalhando hoje aqui? Eu sou a força de trabalho, o professor Felipe é a força de trabalho. É através dela que eu vou passar o meu conhecimento para vocês. E o que são os meios de produção? O meu notebook, a câmera que está nos filmando, a luz, a mesa, a sala, o slide aqui atrás, são os meios de produção. Como eu vou trabalhar utilizando esses meios? Então, mesmo lá no YouTube, onde você vai ver aquele vídeo daquele youtuber que você adora, ele também faz parte de uma produção que envolve força de trabalho, meios de produção. Meios de produção, aquilo que eu preciso para gravar. Força de trabalho, eu indo até lá gravar. Então, lá no êxodo rural, quando as fábricas precisam de trabalhadores, as pessoas que moram no interior começam a se encaminhar para a cidade, com o intuito de ter uma vida melhor, certo? Porque vendia-se naquela época que trabalhar numa fábrica era modernidade, era trazer, como o próprio nome do filme de Charlie Chaplin diz, tempos modernos. Acabou-se a vida no campo, quando na verdade, né, se nós formos observar atualmente, grande parte da nossa riqueza vem também do trabalho do campo. Voltando ao filme, o pai desta personagem, ele já é um senhor idoso e já não aguenta trabalhar. Então ele acaba sendo demitido da fábrica. Como ele acaba sendo demitido da fábrica e não há direitos trabalhistas, entre pela lógica de que ele não tem direito a uma aposentadoria, não tem direito a um seguro-desemprego. Então ele acaba sendo jogado a Deus dará. Então ele não tem mais como se sustentar, não tem mais como comer.
precisa sustentar 2 filhas pequenas e o que acontece é que ele acaba entrando para o alcoolismo. O alcoolismo, que também era uma das consequências do excesso, do inchaço populacional que aconteciam na cidade e que as fábricas não conseguiam suprir. Muitos entravam em profunda depressão, e a gente pensa que a depressão é algo mais novo, mas não, ela já vem desde muito tempo, e se entregavam ao alcoolismo. As moças poderiam acabar se entregando à prostituição. Então, o alcoolismo, criminalidade e a prostituição, eles também tiveram como alguns causadores este processo de grande inchaço populacional. Tendo em vista de que se não tivesse dinheiro iam começar a passar fome, né, que também era um problema, esta determinada personagem, ela acaba roubando um pedaço de pão e acaba sendo presa. Como o pai dela já não tinha mais condições de cuidar nem dela e nem da irmã mais nova, né? Me refiro à personagem que eu estou mencionando, ela já é, em teoria, visivelmente maior de idade. A irmã dela acaba indo para um orfanato, que também era muito comum naquela época, e o pai acaba sendo internado por ter uma dependência alcoólica. Então ela acaba vivendo na rua, onde ela acha o Carlito. E o que acontece neste processo com o Carlito? Quando um modo de trabalho fabril muda, é normal que você acabe sofrendo as consequências dessa mudança, né? Vamos supor, se eu tenho uma máquina que faz o trabalho de 10 trabalhadores, eu preciso dos 10 trabalhadores? Não. Então, o que eu faço? Eu dispenso esses trabalhadores. E foi o que aconteceu com o Carlito no processo do filme. Ele acabou sendo demitido, não só ele, mas como outros companheiros de trabalho. Abrindo só um parêntese, fazendo um adendo, eu não sei se vocês já viram um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas a direção do Tim Burton. Tem um momento lá que elucida bastante o que a gente está falando aqui. Que o pai do Charlie, personagem principal, ele trabalha numa fábrica de pasta de dente. Só que qual é o trabalho que o pai do Charlie faz nessa fábrica de pasta de dente? A máquina enche o tubo da pasta de dente, aí ele vem trazendo esse tubo da pasta de dente até o pai do Charlie. O pai do Charlie pega a tampinha, enrola no tubo de pasta de dente e assim ele trabalha. Ele bota tampas nos tubos das pastas de dente. Então, ao lado dele fica uma caixa de tampas. As tampas que estão deformadas, que foram mal feitas, ele joga fora e ele as coloca lá e passa. Não só ele, mas como vários outros funcionários. Acontece é que o dono da fábrica comprou uma máquina que poderia colocar a máquina sozinha até 5 vezes mais tubos de tampas em pastas de dente do que ele. Então ele foi demitido, porque a máquina conseguia, enquanto ele colocava a tampa em um tubo de pasta, a máquina colocava em 5. Então ele acabou sendo cortado, é o que a gente chama hoje em dia de corte de gastos. Vamos cortar o pessoal para poupar gastos, né? Claro que no final entra também uma questão técnica, porque o pai do Charlie, no caso, ele aprende a consertar a máquina que tampa as pastas de dente. Mas a mesma lógica que nós atribuímos a este filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, nós também estamos atribuindo aqui ao filme do Charlie Chaplin de 1936. Olha como o filme de 1936 do Charlie Chaplin e o A Fantástica Fábrica de Chocolate, o mais recente ali do Tim Burton, como é que eles ainda abordam as mesmas questões. E por que eles abordam as mesmas questões? Porque ambos, em contexto histórico e cronológico, se passam em anos próximos uns aos outros, né? Então, o Tempos Modernos, ele vem trazer todo o burburinho que a sociedade sofria ali naquele momento.
ele vem trazer as questões a serem discutidas sobre a forte industrialização da sociedade que havia na época. Ele vem trazer as discussões políticas, porque tem um determinado momento em que o Carlitos, né, ele não consegue parar em nenhum emprego, justamente porque é difícil arrumar emprego se você trabalha fazendo apenas uma coisa. Gente, vamos lembrar que lá no modelo fordista, cada trabalhador só podia fazer uma parte do processo, ele só sabia fazer uma. Então vamos pegar um celular, tá aqui o celular com capinha e tudo bonitinho. Vamos botar isso aqui numa mesa para construir. E eu sou um dos trabalhadores. Vamos supor que eu só saiba fazer a capinha e você saiba fazer a película. Só que você só sabe fazer a película e eu só sei fazer a capinha. Então o que acontece? Se a gente for mandado embora da fábrica, o que a gente sabe fazer? Eu só sei fazer capinha. Então, esse era um processo muito comum ali naquele momento da expansão e do aprofundamento da questão industrial. Porque essa espécie de formação, que só funcionava para você aprender a fazer uma determinada coisa dentro de um determinado processo enorme, acabava não lhe qualificando para fazer outro trabalho que não fosse aquele. Então, o Carlitos acaba tendo muitas dificuldades de conseguir arrumar um emprego, sempre pulando de um emprego para outro, né? Existe um momento muito interessante que o Carlitos ele acaba sendo guarda de um shopping. Ele vira o guarda noturno do shopping, né? E ali, sendo guarda noturno do shopping, ele pode aproveitar o que o shopping tem a oferecer. Até que um desses determinados momentos, o Carlitos percebe que o shopping está sendo assaltado, ele consegue deter os assaltantes, mas aí quando ele tira a máscara dos assaltantes, ele percebe que essas mesmas pessoas que estão roubando o shopping no qual ele trabalha, trabalhavam com ele na época da fábrica que fechou. Então olha como aborda, olha como o desemprego ali naquela época também descambava na criminalidade. Por quê? Porque os amigos dele não conseguiram arranjar emprego. Então, assim como o Carlitos conseguiu, eles não conseguiram. E o que resultou? Eles acabaram passando para a criminalidade. Carlitos também, depois desse emprego, foi demitido, porque ele passou a abrigar os amigos dele dentro do shopping, já que eles estavam passando necessidade, né? Então, tem um determinado momento do filme que ele aborda de maneira sempre muito humorística. E quando a gente fala do Charlie Chaplin, a gente fala bastante sobre humor, porque era o jeito como ele criticava as coisas. Então, se você for ver ali Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, que eu aconselho você a assistir, eu acho que tem no YouTube completo. E também O Grande Ditador, eu aconselho vocês a assistirem esse filme do Charlie Chaplin, certo? Tira um dia assim que você está querendo ver alguma coisa diferente, dá uma chance para o Charlie Chaplin. Apesar de ele não falar quase nada neste filme, o jeito com que ele trata as coisas é maravilhoso. Entrando neste processo também, a gente pode observar outros filmes que abordam esses problemas. Então eu vou falar aqui, não me delongando muito, sobre Metrópole de Fritz Lang. Fritz Lang é um diretor alemão, que ele foi na época da guerra, e justamente por isso ele tem esse verdadeiro prazer de falar sobre o industrial. Metrópolis, nessa época, é bem interessante, porque ele conta a história de uma grande cidade iluminada, que era a cidade de Metrópolis. E abaixo da cidade de Metrópolis, no subsolo, havia a cidade dos trabalhadores. Então, os trabalhadores trabalhavam em torno de 12 horas por dia e eram eles que, de alguma forma, sustentavam Metrópolis. Eram eles que mantinham Metrópolis acesa, enquanto os ricos moravam em cima da cidade, na parte mais nobre da cidade. Olha como isso também é atual, né? E então, o filme Metrópolis, ele é uma ficção científica,
mas ele aborda muito dessa questão, até às vezes um pouco sobrenatural, do que é o trabalho nas fábricas, do quanto ele é desgastante naquele período e o quanto os trabalhadores eles praticamente morriam nesse processo. Então é bom você dar uma olhada nesse filme Metrópolis. Ele tem uma coisa muito interessante sobre a robotização do ser humano, aonde o senhor Federsen, que era o líder de Metrópolis, ele queria que fosse criado uma espécie de robô para substituir os trabalhadores, pois, segundo ele, robôs poderiam trabalhar mais de 12 horas sem cansar. Olha a robotização aí do trabalho, como a gente viu lá em Charlie Chaplin, como a gente viu ali na Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, quando a gente passa a observar esses filmes através da ótica e do contexto social dos quais eles faziam parte, a gente começa a notar o quanto era discutido, seja de forma mais humorística, seja de forma mais séria, essa questão da vida industrial em si, do quanto a vida industrial ela era evidenciada de várias formas diferentes. Enquanto ela era glamourizada pelos donos de empresas, pelos donos das fábricas, ela era evidenciada de forma mais verdadeira, de forma mais concreta pelos cineastas da época. Então, hoje eu vou deixar um pequeno dever de casa para vocês, apenas como uma dica para você aproveitar no seu tempo livre. Procure dar uma olhada no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, acredito que você vai gostar. Eu não sei se tem o Metrópolis de Fritz Lang no YouTube, mas eu acredito que tenha. Você pode dar uma olhadinha nele. Você não precisa olhar muito, porque ele é um filme um pouquinho longo, então ele é um filme mudo, mas você vai ter, pelo menos ali na primeira 1 hora dele, você vai ter uma noção mais ou menos do que eu estou mencionando aqui na aula. E no filme do Charlie Chaplin também você vai ter essa mesma noção. Procure também o outro curta do Charlie Chaplin chamado Rua da Paz, que fala sobre as violências causadas pelo inchaço populacional. Então, através desses estudos que nós tivemos hoje, você pode observar o quanto a arte, o quanto o cinema, o quanto a literatura, eles têm muito a representar para você. O quanto eles podem te ajudar a entender um assunto ou conhecer um assunto novo. Certo? Então, hoje a gente veio falar de cinema. Né? Hoje viemos falar aqui de 2 filmes que foram marcos para a sociedade e que podem sim cair na sua prova do Enem e até mesmo na sua prova de História e Sociologia, certo? Olha só como a gente falou de Fordismo, Revolução Industrial, Êxodo Rural, violência, causas do Êxodo Rural. Então tudo isso pode cair na sua prova. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui, é muito bom estar aqui com vocês e com a galera do Liberal de novo. E eu espero encontrar vocês mais vezes para a gente discutir ou sobre filmes, ou sobre outras questões sociológicas, ou algum debate que vocês achem interessante a gente abordar através da sociologia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Um feliz ano novo para você, se você já está assistindo em 2022, bola para frente que vai tudo dar certo. E é isso. Muito obrigado, tudo de melhor sempre. Tchau, tchau.